Bom dia, 7h59. Tava aqui esperando para dar a hora. Hoje também vai dar tudo certinho porque eu acordei cedo, deu tempo de tomar café. Bom dia, Renata linda. Bom dia, muito bom a gente se encontrar aqui todos os dias, né? Aqui no Brasil o tempo tá lindo, espero que aí também esteja. Uma sexta-feira maravilhosa, né? Vamos ler o verso 17 do capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Bom dia, amor. Então, bom encontrar você aqui mais uma vez, né? Nesse espaço tão cheio de sabedoria do Rei Salomão. E o Rei Salomão conversando com a gente, né? No nosso tempo, no nosso corpo, com a nossa alma. Ele nos alimentando todas as manhãs, né? Então, vamos ao verso 17. É sempre muito bom, Renata, eu também acho. Eu adoro. Eu tô gostando muito. Enfim, vamos para o verso de hoje, que é o verso 17. Ele diz assim: durante todos os dias da sua vida, comeu nas trevas, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Vou ler de novo, porque teve quem entrou depois. Helenice, bom dia. Durante todos os dias da sua vida, comeu nas trevas, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Então, o verso de hoje fala de algo que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida. Aquele peso invisível que nos acompanha de vez em quando durante o dia. Mesmo aparentemente está tudo bem. Bom dia, Helenice. Aparentemente está tudo bem, mas parece que o sol está brilhando menos, o café tem um gosto diferente, um silêncio, o coração trabalha no automático, né? Quem já não viveu isso, né? Então, há 3.000 anos, o Salomão já viu isso, né? Que ele chamou de viver nas trevas com dor e ira. Então, vamos juntos entender o que ele quis dizer com isso e vamos ver como é que a gente sai desse lugar. Ainda estou com pigarro da tosse. Sinto muito. Então, vamos olhar sistemicamente como é que a alma trabalha no escuro, né? Então, Hellinger dizer que quando a gente está fora de ordem, o que é estar fora de ordem? Quando a gente toma mais do que aquilo que a gente pode, quando a gente carrega aquilo que não é nosso, a gente perde o brilho e começa a andar nas trevas, como disse Salomão, né? Então, Hellinger diz assim: a sombra se desfaz quando o amor encontra o seu lugar. Vamos olhar para isso. No livro dele, A Fonte, Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele explica que a alma só adoece quando o amor não encontra o seu destino. Quando o amor não chega, entendeu? Ele tem um destino, ele tem que chegar em algum lugar, mas ele não consegue chegar. Então Hellinger diz que a luz, essa mesma que o Salomão está mencionando, ela não vem de fora, né? Ela, segundo Hellinger, essa luz ela vem da reconciliação com alguém que foi excluído. Isso é o que nos ensina Hellinger, olhar para os excluídos, incluir, né? Sempre a gente começa uma constelação incluindo quem não está sendo visto, né? quem não tem um lugar. A gente busca esse em primeiro lugar, primeiro passo, né? E hoje na nossa versão de filósofos, eu achei o Jung, olha que maravilhoso, Carl Gustav Jung, que faleceu em 1961, não faz tanto tempo assim. Ele era suíço
Ele é o fundador da psicologia analítica, era discípulo do Freud. Ele explorava a alma humana através dos símbolos. Eu conheço, assim, vamos dizer, um pontinho de toda a obra do Freud. E esse pontinho já é maravilhoso. Sabe assim, como se você olhasse por um buraquinho da fechadura, que você vê aquela coisinha. É o que eu sei dele. Pouquíssimo. Mas tudo que eu sei, toda vez que eu busco, eu me encanto com a maravilha do pensamento do Jung, né? Ele trabalhava símbolos, arquétipos, uma linguagem que a gente não conhece, a gente não é ensinada, né? Então, Jung dizia que o sofrimento, quando a gente está sofrendo, é um chamado da nossa alma para ampliar nossa consciência. E tem uma frase dele linda que diz assim: não se ilumina imaginando figuras de luz. Eu aqui na luz, pronto, estou me iluminando. Ele diz: a gente se ilumina se tornando consciente da escuridão. É o que fala Salomão, né? Então, o que Salomão chama de viver nas trevas seria a nossa recusa de olhar para a dor. Alguma coisa, o que é o inconsciente? Inconsciente é aquilo que a gente não conseguiu viver por medo, por dor, por ser excessivo, vai para o inconsciente, para a gente continuar vivendo. Então, aquilo vai para o inconsciente. A gente não lembra daquilo, está no inconsciente, é o que chama assim, né? Então, quando a gente se recusa a olhar para as dores, é o que Salomão chama de viver nas trevas. Aquilo que a gente quer esquecer, não quero nem lembrar, esquece, apaga essa pessoa da minha vida, é tão comum, né? Não. Fila anda, não quero nem saber que existiu. Eu já ouvi isso muito, né? Então, o que o Salomão está nos dizendo, e o Jung também está ensinando, que a luz vem quando a gente aceita o encontro com aquilo que dói. Vamos olhar para aquilo que dói. Difícil, mas necessário, né? Essa é a terapia, olhar para aquilo que dói. Sempre com muito respeito, mantendo a dignidade de cada um, né? Somos todos humanos, ninguém é perfeito, não é? Bom dia, Sueli. Outra pensadora, a Simone Weil, essa morreu em 1943. Ela era filósofa, gosto muito, trago ela muito aqui, porque tem muito material dela que bate com isso que nós estamos estudando aqui do Rei Salomão, né? Ela é defensora da humildade, da atenção no que está acontecendo, na presença, e da humildade como uma forma de amor. Essa arrogância, a soberba, ela não. Isso aqui é para fugir da dor. Seja humilde, é uma forma de amor. Então, ela diz assim, que quando o sofrimento é olhado com atenção, quando a dor é olhada com atenção, sem fugir da dor, esse sofrimento pode se transformar numa oração. É o que a Simone ensina, né? Então ela diz assim: a dor é a substância da atenção pura. Ó, a dor é a substância da atenção pura, diz a Simone Weil. Então Salomão vê esse mesmo princípio. Quando a gente olha para aquilo que está escuro, com respeito, com presença, aquilo não é punição, aquilo pode ser um caminho, pode ser uma indicação de um caminho, né? Pensar nisso, né? Olhar para a dor. Manda coraçãozinho, foguinho, quem entrou depois, bom dia, muito bem-vinda. Tem um aqui que entrou com o nome comercial, Ateliê da Sexta. Me passa seu nome, eu gostaria de saber como você se chama, pra gente conversar, né?
pertinho uma da outra. Na visão literária, temos o Franz Kafka, século passado do passado, morreu em 1924, tcheco, da Tchecoslováquia. Ele escrevia sobre o absurdo e já em 1924 ele faleceu, então ele nasceu em 1883, morreu jovem, mas ele já via, em 1800 a 1900, quer dizer, 40 anos, ele já via a alienação do moderno chegando, né? Ele escreveu aquele livro famoso, O Processo. Né? Nesse processo ele mostra uma coisa que se repete nos dias de hoje. Ele escreveu como ficção, claro que não é, mas dizendo assim, é a história de um homem que é acusado de um crime e que ele não sabe qual é. Rings the bell? Alguém conhece uma história parecida? Então, um homem é acusado de um crime e ele não sabe qual é o crime que ele está sendo acusado. Então ele tenta se justificar, ele tenta encontrar uma saída, mas ele não entende por que ele está sendo acusado. É a vida assim. Essa é a vida nas trevas que o Salomão está falando. Quando a gente faz tudo certinho, mas mesmo assim a gente se sente culpado de existir. Não sei se já aconteceu com vocês. Então, o livro é um espelho da alma que trabalha, que luta, que obedece, mas se perde no próprio labirinto. Ele não consegue encontrar uma saída, né? É bem pesado o livro, mas é sério. Eu achei assim, para mostrar as trevas, eu achei que estava bem de acordo, né? E aí eu encontro a Cecília Meirelles, brasileira, morreu em 1964, poetisa, educadora. Ela buscava leveza, ela buscava espiritualidade nas dores humanas. Cecília Meirelles escreveu um livro chamado Cânticos. Ela diz assim: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Primaveras é uma planta, é uma flor que eu tenho aqui em casa, e é verdade, quando a gente poda a primavera, corta, eu pego os galhos e já plantei. Eu tenho primavera na minha casa inteirinha, dos galhos de uma única primavera que tinha aqui quando a gente comprou a casa. Então, exatamente isso que a Cecília Meirelles nos fala aqui. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Grande Cecília Meirelles. Ela nos ensina que mesmo no escuro tem flores. E que quando a gente está nas trevas, quando a gente está na tristeza, quando a gente está na dor, não é um fracasso. Bom dia, Paty, bom dia, Cecília, bem-vindas. Então, a Cecília nos ensina que quando a gente está nas trevas, não é um fracasso. Ela está dizendo assim, é uma pausa para florescer. Olha que bonito, né? Floresce de novo. Olha para aquilo e floresce de novo. Usa como adubo, fertilizante para mais vida. Muito bonito, né? E aí eu cheguei num filme que eu amo. Eu não sei se eu já falei dele aqui, mas se eu não falei, vou falar hoje. E quem não viu, veja, porque é uma delícia de filme. Chama-se O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Poulain é P-O-U-L-A-I-N, é francês. Amélie Poulain é francês. O filme é lindo, lindo, lindo. Então, conta a história de Amélie, que é uma jovem solitária, sozinha, que vive no mundinho dela, quietinha. Mas aí um dia ela começa a olhar em volta e ela decide fazer pequenas boas ações, coisas boas para quem mora ali em volta vamos falar neighborhood, não é comunidade, na vizinhança, as pessoas da vizinhança. Ela começa a fazer pequenas boas ações, né? Ajudar as pessoas sem elas saberem quem está ajudando. E aí ela descobre que quando ela ilumina o outro, devagarzinho ela também vai florescendo, ela também vai brilhando, né? Seria o oposto de comer nas trevas. Seria digerir o cotidiano, digerir o dia a dia com amor. Seria isso, né?
O filme nos mostra que a leveza nasce da presença e que o brilho está nas pequenas coisinhas, nas delicadezas, não nos grandes feitos, não nas grandes construções, nas coisas pequenas. Dizer um bom dia, dar um sorriso, dar um lugar para alguém sentar, ajudar a carregar uma sacola, coisas pequenas, né? Essa é a verdadeira delicadeza, e essa delicadeza é que dá brilho para nós e para nossa alma, né? Uma vez eu tive, né, um caso, um grupo de constelação, faz um tempo, né? E um homem se queixava e dizia assim: nossa, eu estou sempre cansado e não tenho nem motivo para estar cansado e estou constantemente cansado. Quando a gente foi abrir o campo na história dele, apareceu que o avô dele tinha ido para a guerra e nunca mais tinha voltado. Então ele carregava essa raiva e o luto congelado da avó, né? De um destino cruel do avô dele, né? Foi para a guerra e não voltou mais. Foi bem pesado. E aí ele reconheceu, ele viu a história do avô, que ele nem se recordava, apareceu ali no campo, né? Ele pôde olhar para esse avô, ele pôde se reconciliar, dar um lugar, conhecer a história. Depois ele foi perguntar para a família a história desse avô. Ele chorou muito, tocou o coração dele. E aí no final a gente via que ele respirava, porque aquela dor toda era do avô, não era dele. O cansaço era de carregar esse luto congelado lá atrás, né? O amor não tinha chegado. E aí quando ele deixou lá com o avô o destino difícil, cruel até, do avô morrer na guerra, terrível. Guerra é terrível, né? Aquele cansaço, ele sentiu uma força muito grande dentro dele, né? E as coisas começaram a ter sentido na vida dele. Até o trabalho dele, que ele estava reclamando, ele entendeu o sentido do trabalho, né? Segundo Hellinger, nada pesa mais do que o amor que não chega ao destino, não é isso? Isso é o que diz Hellinger. Vamos para as nossas perguntas de hoje. Bom dia quem foi chegando no meio do caminho. Vamos olhar para a nossa vida. Tem algum lugar, alguma coisa que perdeu a cor, que não está mais brilhante? Provavelmente tem, todo mundo tem. Que dor é essa que eu estou mantendo ela ali acesa, pensando que assim eu estou amando e honrando alguém? Que raiva, que dor, que luto que eu carrego, que não é meu? Ou é a minha sombra que está pedindo para ser vista, para ser abraçada por mim? Vamos conversar comigo? Escreve aí para mim, o que você pensa junto comigo aqui, né? Será que a gente pode se permitir que a luz venha devagarzinho e sem pressa para a gente olhar para essa dor? Para sair da escuridão? Quem quiser falar assim, pode dizer assim: eu escolho. Não, escolho não. Fala assim: eu acolho aquilo que está no escuro. Eu acolho o que está no escuro e deixo a minha vida brilhar novamente. Eu acolho o que está no escuro e deixo a minha vida brilhar novamente. Tenta falar isso. Veja o que vem, né? O que será que está precisando ser visto, apesar de ser dolorido, né? Vamos olhar para isso. Traz para a consciência, com respeito, com um olhar de dignidade. Isso vai transformar essa dor em força, em caminho. É o que diz Salomão. E o Hellinger confirma. E todos os filósofos também. Ok.
Vamos para a nossa meditação final. Fechar os olhos, solta o ar. Imagina que o seu corpo é uma casa. É uma casa com um andar, 2, 3 andares, uma casa grande, tem muitos quartos. E você vai começar a abrir esses quartos. Você abre um dos quartos e está escuro. Então você entra devagarzinho, porque quando está escuro a gente toma cuidado. Então, se você, no caso, acende uma vela, veja quem é que mora nesse quarto, que memórias estão nesse quarto, que vozes, gestos, quem está ali nesse quarto. Cumprimenta quem está ali no quarto. Cumprimenta essas memórias, cumprimenta esses gestos, ou essas vozes que estão ali conversando com você, com um olhar de muito amor. E pensa assim: eu sou luz e sombra e não fujo de mim. Eu sou luz e sombra e não fujo de mim. Aquilo que eu abraço se transforma. Aquilo que eu abraço se transforma. Respira. Sente que a respiração está mais livre. Imagina que agora você abre as janelas. Tem um ar fresco, aquele ar que veio depois da chuva. Respira. Deixa a sua alma se iluminar. Não precisa ter medo do escuro. Então, tem dias na vida da gente que a luz não chega, né? Que tudo parece silêncio, que as coisas estão difíceis. Mas o escuro tem uma sabedoria. Ele nos obriga a ouvir, que quando tem muito barulho, pessoas gostam de muito barulho, que é para não entrar em contato, né? Então, hoje vamos deixar o corpo descansar e a alma reaprender a respirar. Hoje é sexta-feira, temos o final de semana para descansar e vamos pensar nisso, de deixar nossa alma respirar nesse final de semana. E que a sombra, a escuridão, é um lugar onde a luz descansa. É onde a luz descansa. É isso por hoje, minha gente. Se você gostou da live, você que entrou, seja muito bem-vindo, primeira vez. Essa live fica gravada. Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama-se O Rei Salomão Cá Entre Nós, onde eu transcrevo a live todos os dias. Se você não tem tempo de assistir ela ao vivo, você pode ler, leva 1 ou 2 minutos. E é claro, precisamos compartilhar a sabedoria de Salomão com mais pessoas. Essa é a nossa parte de retribuição àquilo que o Rei Salomão está nos ensinando. Vamos compartilhar isso com mais pessoas. Vai aqui na minha bio, né? Tem um desenho de um clipe, clica lá e aí vai aparecer o link, O Rei Salomão Cá Entre Nós. Você clica e você já vai estar dentro do grupo e ainda recebe hoje, porque enquanto você faz isso eu vou transcrever e você recebe o texto de hoje já transcrito. Fim de semana maravilhoso, vamos deixar a luz descansar e a nossa alma respirar nesse final de semana. Nos vemos na segunda-feira às 7h59. Beijo, até lá.